E a gente vê mais uma vez o Fifito Lacração passar vergonha. Ontem no programa Morning Show, no momento que estava o Caio e falando sobre o Boechat, sobre a mídia esgoto, né? Tipo Catraca Livre e aquele BuzzFeed, que são o lixo esgoto do jornalismo, uma mídia totalmente tendenciosa, totalmente partidária de esquerda, jogando lixo e mais lixo, mentiras, fake news a todo momento, querendo dizer que o próprio Boechat era contra o Bolsonaro. E se você vê lá, tipo, algumas matérias antigas, até na Band News, se você joga no YouTube e você vê lá, tipo, um dia depois que o Bolsonaro ganha, o próprio Boechat fala bem assim: pô, o Bolsonaro me ligou e falou, ô jacaré. Eles tinham até uma intimidade, assim, tipo, eles conversavam, eles tinham algum tipo, não eram amigos, mas eles tinham uma certa comunicação entre eles, sabe? E a gente vê lá daí o Fifito se queimar, porque falaram das duas mídias mais nojentas que se tem na internet, que é o Catraca Livre e o BuzzFeed. E tomou um turn off down novamente do Caio. O Caio, né, tipo, tem posição, né, se posiciona, fala com relevância. E o Fifito é totalmente irrelevante exatamente por isso, porque ele não tem argumentos, ele não tem realmente o mínimo de arrumação intracromossomial específica para debater sobre política. Você pode ver nos próprios programas, quando ele fala, o local de fala dele, que é tipo quando... E logo você vê isso quando a alegria que ele fala de programas totalmente irrelevantes, que não tem conteúdo algum, são apenas futilidades. A alegria dele de transmitir notícias do Big Brother Brasil. Ele é mais um, ele se enquadra como um participante do Big Brother, sabe? É o que ele é, entendeu? Uma pessoa sem cultura, uma pessoa fútil, totalmente introspectiva, entendeu? Tipo, não tem nada a trazer à sociedade, algo de bom, algo relevante. O que ele faz é só essa palhaçada, entendeu? De trazer assuntos totalmente irrelevantes para a sociedade. Perda de tempo. Você quer perder tempo? Pare na frente do computador e veja as notícias e a alegria com que ele dá as notícias desse bando de pessoas sem noção que se confinam dentro de uma casa. E os outros assuntos dele é tentar refutar, tentar lacrar, mas ele não consegue, porque do outro lado o Caio Coppola realmente é um guri assim totalmente, é um ponto fora da curva da direita conservadora. Fala muito bem, e é o mais legal de tudo isso, que ele não se deixa se intimidar pelaquela bancada progressista. Ele se coloca na posição de realmente de quem ele é e o que ele está fazendo ali, e todos eles, quando vem metralhar ele pega e se coloca em posição: não, é isso, 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 e vocês não vão me calar. O cara é massa, entendeu? E eu vou ler alguns comentários desse vídeo, né? Porque o Morning Show, além de ele passar o programa vídeo, ele picota os debates, alguns temas. E nesse do Caio versus Fifito Lacração, né? No dia de ontem eu vou ler alguns comentários para vocês entenderem. Como que o cara, tipo assim, ninguém... Não é por ele ser gay, porque se fosse por ser gay, Renato Russo, Cazuza, esses caras seriam odiados. Fátima Damasceno: nossa, eles têm muita inveja do Caio, não suportam a inteligência do Caio, é a verdade. Idiotas fracassados. Vilma Cruz Souza: Fefito passando vergonha, limitado, não tem raciocínio rápido para argumentar com o Caio, melhor ficar quieto para não passar vergonha. Edmundo Álvares Júnior: teria como Fefito comentar apenas sobre moda? Deixa a gente ouvir o Caio. Fefito, quem não atrapalha ajuda e muito. Eduardo Moreira: a falta de educação dessa gente é sem limites. Cala a boca, Fefito. Caio: vai para um programa melhor, cara. Está perdendo seu tempo aí. Quando você sair, esse programa afunda. Caio Coppola: abre a boca e já vem a lacração de ignorância da esquerda. Fefito, cale a boca, que o silêncio no seu caso é muito mais inteligente. Vamos ver tanto comentário, né? André
Jim Fanteller. Caio, suma desse programa. Ter que aguentar a diarreia verbal do Fefito todos os dias é algo desumano. Edgar é o pior apresentador que já vi num programa de debates. Se comporta como uma criança mimada que, quando é contrariado, pega a palavra e encerra o assunto. Luciene Almeida. O Fefito chega em casa todo dia e deve se esconder na cama de tanta vergonha que passa. É desigual o debate entre ele e o Caio. É muito desigual. O Caio, assim, é... Antônio Marques. Eu fico pensando qual o problema de algumas pessoas quando estão ouvindo o Caio. Ele fala de forma clara, convincente, essas pessoas respondem com absurdos. A primeira natureza citada por Caio é o respeito à pessoa, ao ser humano. O que ele disse é o respeito dessa catraca livre e esse tal de BuzzFeed. É o resultado da segunda natureza, simples. E para falar a verdade, todos nós sabemos das boas intenções de uma parte dessa mídia abutre. E tem que criticar ela mesmo. Não podemos deixar passar em branco. Afinal de contas, o mal se beneficia do silêncio dos bons. O momento é de respeito, o respeito do ser humano e criticar quem está aproveitando do momento para ser inconveniente, pegando leve. O Caio está numa posição em que muitos de nós não têm oportunidade de dizer exatamente o que ele pensa. Ele está dando voz a opiniões similares a dele. Amos Marx. Eu fico pensando qual o problema de algumas pessoas que estão... Amos Marx. Esse aqui é um dos mais legais. Esse aqui é um dos comentários mais legais. Amos Marx. Eu fico pensando qual o problema de algumas pessoas que, quando estão ouvindo Caio, ele fala de forma clara, convincente, e essas pessoas respondem com absurdos. A primeira natureza citada por Caio é o respeito à pessoa, ao ser humano. O que ele disse é a respeito dessa catraca livre, e esse tal de BuzzFeed. É o resultado da segunda natureza, simples. E para falar a verdade, todos nós sabemos das boas intenções de uma parte dessa mídia abutre. E tem que criticar ela mesmo. Não podemos deixar passar em branco. Afinal de contas, o mal se beneficia do silêncio dos bons. O momento é de respeito ao ser humano e criticar quem está se aproveitando do momento para ser inconveniente. Isso pegando leve. O Caio está numa posição em que muitos de nós não temos oportunidade de dizer exatamente o que ele pensa. Ele está dando voz a opiniões similares a dele. Já disse em uma certa postagem que fiz aqui há algum tempo que alguns dessa bancada acham que seus ouvintes não têm inteligência e percepção do mundo e suas nuances. Acham-se interpretadores more e até se acham médios que sabem que estamos pensando sobre determinado assunto. Não sabem. Zurkebir Kassan, direção do Morning Show. Esse aqui é um dos comentários mais legais. Amos Marx. Eu fico pensando qual o problema de algumas pessoas que, quando estão ouvindo Caio, ele fala de forma clara, convincente, e essas pessoas respondem com absurdos. A primeira natureza citada por Caio é o respeito à pessoa, ao ser humano. O que ele disse é a respeito dessa catraca livre, e esse tal de BuzzFeed. É o resultado da segunda natureza, simples. E para falar a verdade, todos nós sabemos das boas intenções de uma parte dessa mídia abutre. E tem que criticar ela mesmo. Não podemos deixar passar em branco. Afinal de contas, o mal se beneficia do silêncio dos bons. O momento é de respeito ao ser humano e criticar quem está se aproveitando do momento para ser inconveniente. Isso pegando leve. O Caio está numa posição em que muitos de nós não temos oportunidade de dizer exatamente o que ele pensa. Ele está dando voz a opiniões similares a dele. Já disse em uma certa postagem que fiz aqui há algum tempo que alguns dessa bancada acham que seus ouvintes não têm inteligência e percepção do mundo e suas nuances. Acham-se interpretadores more e até se acham médios que sabem que estamos pensando sobre determinado assunto. Não sabem.